Oi pessoal, bem-vindos à quarta aula de JavaScript para iniciantes. Eu tive que cortar a aula, então ela vai continuar a partir do ponto que a gente começa com os exemplos do if e condicionais. Então vamos usar o que a gente aprendeu até agora para resolver um problema real. Vou salvar aqui um exemplo na minha aula 3. Montar minha estrutura HTML 5. Para quem não sabe como que eu fiz isso, digitar HTML5 e só completar, assista a aula 1 que lá eu explico. Vem aqui, digito script. Pensa na seguinte situação. Uma professora tem uma sala e ela quer lançar as notas, e para as notas acima de 7 os alunos passam e para abaixo de 7 os alunos não passam. Vamos começar declarando o valor da nota. Eu ainda não tenho a nota, faço só a declaração. Vamos começar com o seguinte if. Primeiro, se nota for maior que 7, faça uma coisa. Se não, faça outra coisa. Vamos lá? Console. Vamos usar o document.write, já que tem uma página em branco. Aluno passou. E se ferrou. Vamos salvar e vamos rodar aqui a página para ver o que ela vai imprimir. E se ferrou. Por quê? O retorno que eu estou tendo aqui ainda é de valor nenhum. O que significa que tem aqui dentro? Undefined. E undefined para o JavaScript é um retorno negativo. Ele é um retorno igual a 0. Undefined é um retorno negativo e ele não é maior que 7. Para o JavaScript, undefined é como se fosse 0, mas não é exatamente isso. Então vamos aqui declarar o valor para a nossa nota. Igual a 7. Vamos lá rodar? Agora você se pergunta, por que deu e se ferrou novamente? Simplesmente porque junto com esse sinal aqui, quando a gente está fazendo uma comparação, você tem que não falar só que é maior que 7. Quando você diz que a nota pode ser também 7. Para fazer essa validação, se a nota é igual ou maior que 7, você faz exatamente isso e pergunta se ela é maior ou igual a 7. Nessa estrutura, você está fazendo duas validações. E se você não gostou da minha aula, agora se você rodar e for lá e atualizar, aluno passou. O que acontece se eu vier aqui e colocar 6.99? E se ferrou. Por quê? 6.99 ainda não é 7. Só vai passar se for 7 para cima. É a mesma coisa se você quiser perguntar se é menor ou igual a 7. Você vai usar essa estrutura de validação de acordo com a sua necessidade. Você pensa na lógica e aplica a melhor forma de fazer a validação do seu código. Agora pensa na seguinte situação. E se os retornos fossem 3? Para alunos que reprovaram direto, para os alunos que ficaram em recuperação e para os alunos que passaram direto. Como seria feito isso?
Vamos definir que as notas de 0 a 5 são alunos reprovados. As notas maiores que 5 e menores que 7, alunos em recuperação. E maiores que 7 a 10, alunos aprovados. Vou trocar aqui, que é de 0 a menos que 5. Eu escrevi aqui e vou aproveitar para falar sobre comentários no código. Quando você quiser escrever alguma coisa no código e deixar guardada para fazer documentação ou para facilitar o seu próprio entendimento no futuro, você faz um comentário. E como é que faz esse comentário? Tem duas formas, que é o comentário de linhas. Você vem aqui, coloca a barra, asterisco. Você pode ver que ficou cinza o que estava colorido. E fecha o comentário. Então, tudo que está aqui dentro dessa estrutura de barra, asterisco, vai ficar no comentário e não vai atrapalhar seu código, ele não vai participar do seu código. Ou você vem aqui e comenta linha a linha, que são duas barras. Então, nós temos aqui de 0 a menor que 5 alunos reprovados, maior que 5 a menor que 7 alunos em recuperação e maior que 7 a 10 alunos aprovados. Você tem alguma ideia de como você faria isso? Para resolver essa questão, eu vou usar os operadores lógicos. Daria para fazer sem operador lógico e ficaria uma estrutura muito grande de if dentro de if, acho que você consegue imaginar isso. Mas o operador lógico facilita esse tipo de validação. Quais são eles, os operadores lógicos? Os dois es comerciais, que significam o quê? E. Simples assim. A estrutura pipe, isso é chamado de pipe. Os dois pipes, que significam o ou. E o que a gente já conhece, que é o valor de negação, que é chamada negação lógica. Então, nós temos aqui nossos três. Os dois e comerciais, que é o e, os dois pipes, que é o ou, e a negação lógica, que é a exclamação. Vamos começar a resolver esse problema. Então, nós temos aqui, primeiro valor, igual ou menor que 0 e menor que 5. Então, se a nota for igual, for menor ou igual a 5, entra na primeira condição e imprime. Aluno reprovado. Tá, e como é que eu coloco aqui a minha segunda condição? São 3, e a minha estrutura trabalha para 2.
Simples. Vem aqui e adiciono um novo if. Isso significa o quê? Ele vai perguntar na primeira condição. Se a primeira condição não for válida, pergunte a segunda. Então, se a segunda condição não for válida, pergunte a última. Então, é o se, o então se e o então. Qual a segunda condicional? Se for maior que 5 e menor que 7. Então, nota maior que 5. Aí entra o nosso primeiro operador lógico. E nota menor que 7. Então, se a nota for maior que 5 e menor que 7, copiar a estrutura aqui. Aluno em recuperação. E a última condição, eu preciso colocar uma condição para ela? Não, não preciso. Porque na minha lógica, se não for menor que 5 ou igual a 5, se não for maior que 5 e menor que 7, ela é um valor maior que 7. Então, não preciso colocar um outro if aqui dentro. Vamos rodar o código para ver se funcionou? Aluno aprovado. A nota que eu coloquei aqui é 7. Vamos colocar uma 6,99 para ver se está retornando certo. Aluno em recuperação. Mesma coisa se fosse 4,99. Aluno reprovado, que é diferente de 5,1, que é aluno em recuperação. Então, com o operador lógico, consegui fazer uma validação muito mais complexa. Simples, não é? Então, para finalizar, vou deixar um desafio para vocês. Pensa na seguinte situação. Uma variável que recebe o sexo feminino ou masculino, e se for diferente, ela imprime uma mensagem de erro. Leve em consideração o que eu falei com relação a operadores lógicos. Eu vou deixar aqui embaixo um site que eu uso muito como referência, que é o developermozilla.org. Se vocês quiserem dar uma olhada, dá uma lida nessa parte de operadores lógicos. Esse exercício vai precisar de um deles que eu não expliquei, mas é bom que é assim que você aprende melhor. Então, o enunciado do exercício está embaixo e junto está o link de referência se você tiver alguma dúvida. Na próxima aula eu continuo falando de operadores lógicos, que faltam 2, acho que para fechar, que são os operadores de string e os operadores especiais. Então, até a próxima aula.